Fala vascaínos, aqui quem tá falando é o João. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo, vamos falar sobre a excelente vitória do Vasco em cima do Atlético Goianiense ontem. Vamos falar também um pouco sobre a partida e será se o Paiva dessa vez vai ser efetivado? E o zagueiro Mina é um dos nomes que podem vir para a zaga do Vasco. O Corinthians acionou a CBF cobrando dívida da transferência do lateral esquerdo Lucas Piton. Adson deixou o vestiário mancando do estádio do Atlético Goianiense. Souza e Alex Teixeira já estão inscritos no bid da CBF. Então vem conferir comigo mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. E vamos começar falando sobre a vitória do Vasco fora de casa contra o Atlético Goianiense. Mais uma vitória fora de casa. A primeira que foi lá no Beira-Rio contra o Internacional. Então, cara, uma vitória muito importante, onde deixa o torcedor mais tranquilo, mais aliviado no Campeonato Brasileiro. A gente que todo Campeonato Brasileiro entra pensando em, vamos ser rebaixado, vamos brigar para não cair. Então a gente tem que parar com esse pensamento de perdedor. O Vasco está mudando esse ambiente, o Pedrinho está conseguindo mudar a mentalidade dos jogadores. O Pedrinho que na coletiva falou que os jogadores estavam com uma mentalidade de perdedor e tá acabando essa mentalidade. Agora o Vasco tem que pensar gigante, o Vasco tem que pensar grande. A gente tem que parar com esse pensamento, tanto do torcedor, tanto dos jogadores. Vamos ficar na Série A, vamos cair, vamos brigar para não cair. Então a gente tem que parar com esse pensamento. Agora, o Vasco fica mais tranquilo após essa vitória contra o Atlético Goianiense, apesar que vamos ter mais dois jogos difíceis fora de casa, um contra o Galo e o outro na primeira rodada do segundo turno contra o Grêmio fora de casa também, por conta que o jogo contra o Goiabá foi adiado. Então, cara, é uma vitória muito importante que ajuda muita gente na tabela. A gente que no final dessa rodada a gente ficou em nono colocado, então uma posição muito boa, onde a gente está distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. O Corinthians, que está na beira da zona de rebaixamento, está ali com 15 pontos e o Vasco está com 23. Então o Vasco abriu uma distância bem boa da zona de rebaixamento. A gente tem que parar com esse pensamento de zona de rebaixamento o tempo inteiro. Então, cara, é essa a mentalidade que a gente tem que ter. E vamos falar sobre o jogo também, tá bom? Então eu anotei um pouquinho de umas informações importantes para falar aqui no vídeo. E também eu peguei umas informações importantes que eu concordei da Vasco Informa, que postou lá no seu Twitter. Então o Vasco Informa colocou assim, alguns pontos que tiro desse jogo. Mais uma bela partida do Hugo Moura. E precisamos falar da atuação do Praxedes. Jogou bola depois de muito tempo. Então, vamos lá. Hugo Moura tá jogando bem. Voltou a jogar bem. Ele que contra o Atlético Paranaense, ele estreou contra o seu ex-clube e estreou muito mal. Ele estreou, na verdade, contra o Fluminense, mas ele entrou no segundo tempo. Contra o Atlético Paranaense, ele entrou como titular e acabou sendo expulso no início do jogo. E aí a torcida pegou muito no pé dele. O Vasco estava numa péssima fase. E aí essa conturbação no torcedor acabou pegando no pé do jogador. Mas, cara, tem vídeos aí na internet dele comemorando pra caramba, pensando que, até que ele fez o gol. Então é um jogador muito importante pra gente ter no elenco ali, que sabe a nossa força da nossa torcida. É um jogador que tá jogando muita bola. Ele ao lado do Matheus Cucão foi uma dupla que deu muito certo ali no Vasco. O Rafael Paiva achou essa dupla ali que tá dando muito certo. E o Praxedes, cara, o Praxedes que entrou como titular a primeira vez contra o Corinthians e a gente até criticou. Eu mesmo falei, caraca, o Rafael Paiva já tá inventando uma escalação nada a ver, escalando o Praxedes titular. E não, Praxedes entrou, jogou muito bem contra o Corinthians e jogou muito bem contra o Atlético Goianiense. Eu achei ele muito participativo do jogo, ele participou do jogo um tempo inteiro ali no meio campo, aparecia diversas vezes para tocar bola, achando passes. O Praxedes é um jogador lento, a gente sabe disso, mas cara, ele tem uma certa qualidade ali de passe e ele achou bastante passes importantes. Outro ponto que ele colocou, inacreditável a postura do Ryan. Tem sido uma bela decepção. Eu concordo. Ryan abaixo novamente. Não tá fazendo nada absolutamente. Nada mesmo. É triste, porque é um jogador, uma joia que a gente tem no clube. E é muito importante que muitos clubes fora do Brasil estão interessados no jogador. Ficam de olho com olheiros, olhando o Ryan. E infelizmente não tá conseguindo desempenhar seu futebol. Dentro do Vasco ele tá tendo essas oportunidades de entrar ali, ele entra faltando uns 20 minutos para acabar, 15 minutos, então é tempo pra caramba para poder conseguir desempenhar um bom futebol. Ele não tá conseguindo
É triste isso, mas é a realidade. Outro ponto que ele deu: perdemos o controle no meio-campo com a entrada de Galdames. Cara, parece que a gente tá até pegando no pé, mas não é. Galdames realmente, a gente perdeu o controle total do meio-campo com a entrada dele. Então é um jogador limitado que vai sair nessa janela agora, provavelmente. Se tiver mais informações sobre ele, eu trago aqui no canal. Já trouxe uma informação também sobre ele, sobre um clube que estava interessado nele. E agora vamos citar que ele não citou ali uma atuação excelente do Matheus Cocão. Mais uma atuação excelente dele. É um baita jogador que, cara, quando veio do Náutico, naquela época lá, a gente criticou, nossa, pegando um jogador de Série C, que era reserva do time da Série C, mas aí tem um ponto do porquê que ele era reserva. Eu trouxe, acho que no último vídeo, ou penúltimo vídeo, o porquê que ele era reserva lá no Náutico. Então, cara, o Matheus Cocão tá desempenhando muito bem, é um baita de jogador. Provavelmente, no final do ano, ele vai receber um aumento de salário e tudo mais, caso eu continue com esse desempenho absurdo que ele tá tendo. Ele que foi eleito o craque do jogo, então é muito importante isso, cara, é muito importante mesmo. O Vasco tem que desempenhar bem, ele tá desempenhando bem também. A outra informação não, mas um dos dados aqui sobre o Rafael Paiva. Será que ele vai realmente ser efetivado? Ele tá merecendo. Rafael Paiva conseguiu arrumar o nosso elenco, conseguiu com as suas peças mínimas ali limitadas e tá conseguindo vai jogar bola. Os dados de novo do SofaScore: 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 76,2% de aproveitamento. 13 gols o Vasco marcou, tomou 5 gols, 6,7 de finalizações para marcar gol, 18,6 finalizações para sofrer gol. É o time que mais somou pontos no Brasileirão em 2024, no período. Venceu 4 jogos seguidos, pela primeira vez no torneio desde 2012. Então mais um tabu que a gente quebrou. Maior sequência invicta atual, 5 partidas do torneio. Então, cara, é uma temporada absurda que o Paiva tá fazendo no Vasco. Então a gente não tem muito o que falar sobre ele. Tá merecendo sim sua efetivação e provavelmente vai vir ao decorrer do tempo. E a notícia que eu vou trazer para vocês é do NT Vascaíno, sobre o zagueiro Yerry Mina. O nome do zagueiro, Yerry Mina, agrada o departamento de futebol do Vasco. É um atleta bem cotado dentro do clube. Vale dizer que o Gigante da Colina está buscando um defensor de destaque para ser titular absoluto da equipe. O Vasco, que nesse mercado já contratou 4 jogadores e 3 são de ataque, que é o Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Somente o Souza de volante, que é defensivo. Então o Vasco está buscando mais um zagueiro ali para talvez jogar ao lado do João Vitor, que provavelmente quando voltar de lesão vai ser titular nessa equipe, porque o Léo e o Maicon não estão tomando gol, mas são jogadores limitados, dá pra ficar ali no banco, caso alguém se machuque e tal, e eles acabam entrando como titular. Mas o Vasco nesse mercado está buscando mais 2 contratações, e uma delas é um zagueiro. Então, cara, é uma informação muito importante, é um zagueiro bastante cobiçado na América do Sul e na Europa, então um zagueiro, excelente zagueiro, na verdade, um colombiano. Então, cara, se o Vasco trouxer um zagueiro como o Yerry Mina, parabéns pro Pedrinho pela sua administração, colocando o Vasco no mercado como uma equipe grande novamente, porque o Vasco antigamente não contratava como equipe grande, contratava jogadores totalmente limitados, que não agradavam a torcida. E dessa vez o Vasco tá pensando alto, tá contratando um Felipe Coutinho de volta, tá trazendo um Alex Teixeira, um Souza. Então são jogadores muito importantes de peso que podem ajudar o Vasco. E o zagueiro Mina é um excelente zagueiro, um excelente jogador que pode vir sim para o Vasco para ajudar a equipe. E agora vamos falar sobre o Corinthians, que acionou a CBF para receber 1,5 milhões de euros, cerca de 9 milhões de reais do Vasco, pela transferência de Lucas Piton. Essa notícia do GE Globo, então é uma notícia muito importante, que, cara, é mais uma dívida dentro do Vasco que a 777 deixou. Infelizmente, a gente entrou nessa furada de 777 e deixou diversas dívidas pro clube. E agora que o Pedrinho se vire para tentar pagar essa dívida de 9 milhões
para o Corinthians. A transferência do Lucas Piton é um baita de um lateral esquerdo que inclusive fez um gol contra o seu ex-clube dentro de São Januário no penúltimo jogo. Então, cara, é um baita de um lateral e que provavelmente o Vasco vai vender ele para fora, se não for nessa janela de transferências agora, vai ser na do final do ano, com certeza, porque é um jogador muito cobiçado. Eu trouxe informação no último vídeo, ou penúltimo vídeo, falando que tinha clubes interessados nele, tem clubes interessados nele. Então, cara, se o Vasco receber uma proposta boa do Lucas Piton, para o Lucas Piton, provavelmente o Vasco vende o jogador. O Vasco tem que pagar essa dívida de 9 milhões com o Corinthians, que não pagou ainda. Então, provavelmente nessa janela de transferências ou na última, o Vasco venda o jogador, que é um excelente jogador, inclusive, que é o Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, que ele não cruza, ele faz amor. Agora vamos falar sobre o atacante Adson, que eu trouxe a informação para vocês, que talvez ele não iria jogar contra o Atlético Goianiense, mas ele jogou. Ele que, cara, ele ia fazer uma avaliação de última hora e provavelmente teve avaliação e ele foi aprovado para poder jogar e entrar em campo Atlético Goianiense. Inclusive ele jogou muito bem também. Ele deixou o vestiário do Antônio Ascioli mancando. Então, cara, uma informação que é triste e que o atacante é dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo muito importante para o Vasco também. Então, obviamente, o Vasco forçou o jogador a jogar. Teve uma avaliação, obviamente, antes do jogo, mas infelizmente teve esse problema novamente e ele saiu mancando do vestiário do estádio. Infelizmente, é uma notícia que provavelmente ele não deva jogar contra o Galo, mas ao decorrer dos dias aí a gente vai saber essa informação também. E agora vamos falar sobre o volante Souza, Alex Teixeira, que foram inscritos no bid da CBF. É uma notícia muito importante para o torcedor vascaíno que estava ansioso. O Felipe Coutinho já foi inscrito também. Então, tá todo mundo inscrito. Emerson Rodrigues, os 4 reforços do Vasco que chegaram já são inscritos no bid da CBF. Então, podem estrear a qualquer momento. Obviamente, a gente vai ter notícias ao decorrer dos dias aí. E, claro, eu vou trazer aqui no canal, como eu trago notícias todos os dias, aqui pra vocês, tá bom? Então, cara, eles podem estrear contra o Galo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o pai vai colocar eles pelo menos no banco ali, pra eles jogarem uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos ali. A gente, o torcedor do Vasco, que tá ansioso pela estreia do trio dos Crias, que foram formados no Vasco e estão retornando ao clube nessa janela de transferência no meio do ano. Então, uma notícia importante pro torcedor vascaíno que tá ansioso pela reestreia dos jogadores, Alex Teixeira, Coutinho e o Souza, tá bom? Então também tem um Emerson Rodrigues que, pelas 3 contratações do Vasco, que foi os Crias, o Emerson Rodrigues ficou meio apagadinho ali, mas a gente não pode esquecer dele também, que é o 4º reforço do Vasco e também provavelmente vai estar disponível contra o Galo. Então, ao decorrer dos dias, eu vou trazer essa informação aqui para vocês, se eles vão ser relacionados ou não, se o Vasco deve poupar eles para jogar contra o Grêmio. Então a gente vai dar essa aguardada, no caso, para saber. Tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo que tá dando aqui no canal. Nosso canal tá crescendo rapidamente. Vamos tentar bater essa meta de 1000 inscritos aqui no canal. Provavelmente hoje vai ter live do sorteio da Copa do Brasil. Então vamos ver se eu consigo abrir uma live aqui pra vocês, acompanhando o sorteio junto com vocês, tá bom? Vamos ver quem vai ser o adversário do Vasco esse sorteio da Copa do Brasil. Tomara que o Vasco pegue um Atlético Goianiense. Já pensou pegar um Atlético Goianiense na Copa do Brasil? Pois seria maravilhoso. É um adversário que, pô, comparado aos outros, é bem fraco. Tem um Goiás ali também. Então, cara, tem times bem fracos ali que a gente pode enfrentar. E também tem as pedreiras, obviamente. Então, ver se o Vasco tem pelo menos um mínimo de sorte nesse sorteio da Copa do Brasil. Então, já se inscreve aí, deixa seu like, se inscreve no canal, que me ajuda pra caramba. Segue a nossa página do Instagram, que a gente tá tentando bater essa meta de 200 inscritos lá. Então, se inscreve lá, tem notícias todos os dias sobre o Vasco da Gama, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo ou a live no sorteio da Copa do Brasil. Provavelmente devo abrir a live ali mais uma hora, caso eu abra, tá bom? Muito obrigado, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.